Olá pessoal, bem-vindos a essa aula e nessa aula nós vamos falar sobre a missão. A missão, né, como o nome diz, é o que cada um deve fazer, é o que cada um veio fazer. E daí nós estamos falando aí de legado, de construção, né, de ação em favor do próximo, né. Estamos falando desse tipo de atividade, né? Desse tipo de realização. Então, ao longo da vida, né, independente do que a pessoa faz, porque a missão, né, nós aqui na numerologia tem uma série de traduções. O que que significa isso? A missão é traduzida numa atividade. Então você vai ver que assim, olha, de acordo com a sua missão, você é bom para fazer tal coisa e tal coisa, mas nós não estamos falando, quando a gente está falando assim daquela profissão, a gente já está pensando no legado dela, quer dizer assim, o que se produz como resultado, né, realizando aquele rótulo, né, proposto ali nos significados, tá bom? Então, quando falamos de missão, falamos qual legado você veio para produzir, né? Qual é o significado da sua vida, qual é a sua razão, né, de existir? O que que você veio aqui realizar? Quais são os aprendizados que você precisa fazer aqui e o que você precisa ensinar, né? Então, a missão é assim e ela vai mudando ao longo da vida. Então, assim, você vem com uma missão, né? Que pode ser aprender ou ensinar, né? E depois ela vai amadurecendo, né? Que quando chega no final da vida, só na parte final, no terceiro, quarto ciclo, só no final mais da vida, é que você vai conseguir olhar para trás e vai conseguir perceber se você cumpriu ou não a sua missão. Normalmente não sabemos se estamos ou não cumprindo a missão ao longo do caminho, no começo do caminho ou no meio. Somente quando isso é resolvido é que percebemos, né, que temos a sensação de alívio, né, a sensação, né, por isso é daí que vem a palavra, né, a frase, né, sensação de missão cumprida. Essa sensação de missão cumprida todos nós temos quando realmente cumprimos a missão, né, porque é uma mistura de realização, sensação de prazer, êxtase, né? Então, a missão ela está relacionada, né, a esse significado, né? O que que você veio deixar de significado? O que que você veio deixar de legado, né? No seu processo de evolução. E o cálculo da missão, né, é uma soma, né, do destino, né, do resultado de destino, com o resultado da expressão. Então, como nós vimos lá na hora de calcular, né, nós vimos que a expressão é o cálculo, é um cálculo relacionado ao nome de batismo e o destino é um cálculo relacionado à data de nascimento. Então, quando se faz a soma desses dois resultados e reduz a um só número, né? Considerando que o 11 e o 22 se mantêm sem alterar, porque são números mestres, você tem daí a sua missão. Então, olha como a missão é importante. A missão ela diz respeito do seu caminho evolutivo, que é o destino, né? Mas o seu modo de se relacionar com outras pessoas. Então, a soma desses dois fatores, né, é o que resulta a missão. Então, vamos lá para a planilha, só para a gente dar uma passada, né, para ficar isso bem claro, né, do que estamos falando aqui na hora de calcular a missão. Vamos aqui. Nós temos aqui no nome, né, a expressão. Tá vendo? A expressão é a soma de todos as energias, né, de cada uma das letras do nome, né? Que no nosso exemplo aqui deu 1. Quando a gente olha aqui a data de nascimento, né,
o destino é a soma de todos os caracteres relacionados à data de nascimento, dia, mês e ano, que no nosso caso aqui deu 6. Então, nesse caso, a gente considera a soma de 1 mais 6, entendeu? É igual a 7. Então, a gente pode dizer que a nossa missão é 7. E você vai colocar o 7, né, de acordo com a sua própria numerologia, né? Ou seja, aqui no lugar do nome vai ter o seu nome e o resultado aqui vai ser o resultado do seu nome, né? Da sua expressão, mais a soma relacionada à sua data de nascimento. Então, somando esses dois fatores, que no nosso exemplo deu 7, no seu exemplo vai dar aí o valor relacionado aos seus dados, né? E você vai colocar aqui, né, no campo missão, tá bom? Então, por hoje, né? A aula de hoje é essa, né? Segue praticando, segue vendo o que significa cada uma missão, né? Cada uma missão, olha aí o que significa cada uma delas, inclusive a sua, né? Esse é o seu material didático que está aí abaixo, né? É com base nesse material é que você vai entender todos os significados, né? Que você vai conseguir um aprofundamento e também um jeito teórico de explicar o que a gente está aprendendo por aqui. Tá bom? Então, a aula de hoje é essa e até a próxima.